colocação nas áreas da complexidade e da neurociência, que nós temos 3 cérebros, né? O reptiliano, que é a base da agressão, do sexo, de todo o controle do corpo. O cérebro mamífero, que realmente, quando surgiu o mamífero, surgiu o afeto, a intimidade, a afetividade, e o racional, ou o mais alto. Então, eu teria que ter capacidade de lidar com isso que a gente chama linhas racionais afetivas, né? Já que nós somos humanos afetivos e temos ligações por sermos capazes de intimidades afetivas. Mamíferos, né? Porque o mamífero já não põe ovo, né? O filhote nasce e vai para a intimidade mamar. Então isso indica afeto. Se eu consigo, vamos dizer assim, juntar, no caso dele, né? Ele está dizendo que tem dificuldades de amor e ódio com ela. Ele teria que ir racionalizando isso, descobrir quais são os afetos negativos que o fazem, em determinados momentos, odiá-la e, em fases determinadas, amá-la intensamente. E que talvez isso é que os mantenha juntos. Porque também é muito raro, talvez até inexistente, uma pessoa que tenha um sentimento linear a respeito sobre qualquer coisa, né? Isso aí é uma raridade absoluta, né? Uma coisa idealista, o ideal. Porque a gente, como é formado, de cada um da sua forma e com as mais variadas condições, nós estamos sempre, vamos dizer assim, mudando e tendo que mudar em determinados momentos e situações. Então, eu teria que estar aberto e com essa capacidade de o tempo todo me dar conta e fazer perguntas constantes de por que eu estou vivendo isso aqui, agora e nesse momento. Esta dificuldade é muito grande porque se cria aí uma certa ansiedade e eu sempre estou buscando uma forma de ficar estável. E ao buscar a estabilidade, eu estou sempre meio ansioso porque eu nunca consigo essa estabilidade. E, ao mesmo tempo, eu não me dou conta que a instabilidade é que me dá a capacidade de estar estável. Então, de novo, um paradoxo. E a maioria de nós não sabe lidar com o paradoxo. Ou é perfeito ou é imperfeito. Mas existe uma dialógica constante entre a perfeição e a imperfeição. Eu tenho que estar sempre sabendo que a todo momento tem alguma coisa que me deixa inquieto, ansioso ou com algum tipo de problema. Se eu me dou conta disso, eu me sinto capaz de enfrentar a cada momento os problemas que surgem. Senão eu fico muito mal e vou me queixar, vou sentir depressão, vou sentir falta de sentido na vida, vou pensar em morrer ou coisas mais graves na linha psicossomática. Sim, ou vou te matar. Aí pode ser que eu desenvolva também um nível de agressividade excessivo com os outros. Eu quero guerra, eu sou da agressão. Não gostei, tapa na cara. Cada pessoa tem uma forma única e específica de lidar com as coisas do mundo. Se eu estiver aberto o tempo todo a qualquer possibilidade nova, eu estou sempre sendo capaz de enfrentar aquilo que, de certa forma, me destrói a cada momento. Pois é, né? E a gente tem o problema é essa fragilidade e ter que tomar decisões complexas, né? É melhor ficar em silêncio. Esse é um dos grandes problemas, né? A complexidade que a vida nos traz o tempo todo. A maioria das pessoas há uma tendência assim a se ficar rígida numa direção e ficar categórica naquela direção e fazer uma espécie de castelo próprio, com um fosso em torno assim para ninguém entrar, e sempre indefesa porque o mundo lá fora é agressivo. E aí eu vou ficando isolado em esquemas fechados.
Quando então esse tipo de possibilidade de diálogo, de abertura, de leitura, e ter todas as capacidades de conhecimento possíveis e estar sempre aberto, uma delas a leitura, né, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu posso fazer. Até esses dias eu falei que uma das ideias assim fantásticas é tu te acostumar a ler clássicos, né? Por exemplo, Shakespeare. Uhum. Mesmo que tu não entenda muito, mas pelo menos tu te aproxima de pessoas que lidaram nas suas tragédias com todos os problemas possíveis que nós poderíamos ter na vida. As tragédias de Shakespeare indicam de forma mais densa tudo o que nós vamos enfrentar nessa vida o tempo todo. Olha então, só, desculpa, pode continuar. Aí então a ideia é essa. Se eu não quiser ir para uma terapia, abrir um campo assim de entendimento mais pessoal, a literatura traz assim possibilidades fantásticas o tempo todo. Os filmes, inclusive, hoje são assim quase que a literatura visual, e com a capacidade de eu penetrar profundamente afetivamente neles. Então hoje nós estamos cheios de possibilidades de entendimento. E quando eu não gosto muito de uma coisa, eu devo perguntar por que eu não gostei. Porque pode ter havido um impacto que eu não quero aceitar ali. Sim. Esse é um dos pontos chaves assim, de entendimentos mais sofisticados de mim mesmo, né? Uhum. Esse caso dele aí, né? Amo e odeio, talvez isso que nós estamos falando o leve a querer entender melhor por que essa duplicidade tão grande, né? Olha o que ele nos conta aqui um pouco mais, ó. Nós temos 3 quartos na nossa casa. Nossa casa é uma casa clássica de um bairro afastado, Teresópolis, e é de família. Eu recebi dos meus pais, é uma casa grande. Ela se mudou para um quarto sozinha. Eu gostei da ideia. Estou dormindo sozinho e de vez em quando a gente se encontra. Sabe por quê, né? Imagino que sim, sabe claro. Por quê. Só que agora eu fiquei em casa, sou funcionário público federal. Estou em casa nesse período. Nunca tinha ficado tanto tempo em casa, nunca tirei 30 dias de férias. E por não ter o que fazer, bom, só falta ter que usar óculos para ler, né? Aí é demais. Aqui, ó, por não ter o que fazer, eu resolvi assumir a cozinha. E, pasmem, eu sou excelente cozinheiro. Não sabia. Escolher uma batata hoje me causa uma emoção muito forte. Estou vivendo novas emoções. Só que ela começou a criticar a minha comida. E criticar de maneira violenta. Está salgada, tem muita pimenta, está sem tempero. Só que não é verdade, porque eu sei que a comida está boa. Então eu acho que ela está com inveja de mim. Porque eu assumi uma coisa que era só dela. Só que eu estou fazendo para não enlouquecer, e ela não entende. Também não sou grande coisa, gosto de tomar minha cerveja. E tenho tomado muita. Eu acho que nós dois não temos nada que ver um com o outro. Mas me separar para quê? Para quê? Para virar chefe de cozinha na minha idade? Tô muito velho. E agora o comércio não está funcionando como antes. Seria um fracasso. O cara é um debochado, né? Fala sério, ele está fazendo, explanando a vida e ao mesmo tempo fazendo uma crítica interessante e meio jocosa, né? E então eu nunca tinha visto ela com inveja, com raiva de mim.
ou nunca tinha percebido. Eureka, bem coisa de velho. Eu nunca tinha percebido ela. Ela sempre estava ali. Vocês me entendem, né, Dr. Maia? Eu acho que ele termina aí. Ele vai continuar escrevendo aqui, pelo que eu notei. Mas é assim, isso aqui é uma coisa tão interessante, quer dizer, ela sempre estava ali. Ele nunca notou ela. As ocupações fora e os tempos fora nos deixam, vamos dizer assim, com dificuldades de entender a outra pessoa. De vez em quando ele foge. E aí, então, a possibilidade de juntos descobrir novas nuances do relacionamento aparecem quando estamos mais próximos um do outro. Por exemplo, numa relação afetiva de namoro, de paixão, o estar junto parece que preenche absolutamente naqueles momentos a minha necessidade do outro e o outro da necessidade dele de mim. Então fecha completamente. E a paixão, geralmente, então, tapa totalmente todas essas possibilidades de entendimentos negativos. Quando o tempo passa, e como a gente sempre fala, o aspecto da paixão, da ligação afetiva, vai ficando mais importante e tenso, porque aí a sexualidade está indo embora, começam a surgir as relações mais profundas possíveis afetivas de um com o outro. E aí, junto com isso, aparecem o que a gente chama de problemas de relacionamento e aparecem as zonas arcaicas onde nós temos um cabedal de relacionamentos vindo do pai e da mãe e dos irmãos na relação antiga. Então, aí é que está a novidade. E nesse caso dele, ele está vivendo exatamente isso. O que eu estou fazendo aqui com esta mulher? Mas se ele entende isso que nós estamos falando, ele pode se colocar numa posição dupla. Eu não vou me separar dela, eu tenho que ser capaz de entendê-la no nível que ela está hoje comigo, e eu, ao entender isso, cozinhando e fazendo uma coisa que eu gosto e que eu acho que estou fazendo bem, me isolar para que a agressividade não aumente. Inclusive, eu não sofro a agressividade dela porque eu entendo que ela está realmente com ciúmes, com inveja e está se queixando, talvez, da minha distância afetiva dela de muito tempo. Então, tu vê que nós entramos numa zona super sofisticada em que eu sou capaz de absorver uma agressividade porque a mudança da estrutura é muito mais problemática do que eu, dentro de mim, abrir um campo novo onde eu absorvo as problemáticas dela, mas me isento de agredi-la. E aí continuo cozinhando e aceitando as críticas. E até tentando dizer, mas vem cá, o que tu acha? Me dá uma ideia então, tu quer menos pimenta? Tu acha que eu devo botar menos sal? Fica aqui comigo na cozinha. Me diz qual é a tua medida. Quer dizer, aí eu vou começando a dissolver a agressividade que em outras ocasiões seria aumentada a ponto de eu não conseguir olhar para o outro. Só que ele está substituindo isso pela cerveja, né? Mas é que as angústias que ele sente, nós podemos dizer sempre que a bebida e o álcool é um ansiolítico. Quer dizer, quando eu tenho tensões maiores e tenho dificuldades de relacionamentos que eu não solvo, mas fico com a angústia que isso causa, nada como uma cervejinha, 2, 3, porque aí eu entro numa zona assim mais paradisíaca, eu me distancio do problema. Né? Daí porque a bebida tem esse valor. Né? Só que em quantidades maiores aí começam os prejuízos. Né? Muito bem. Olha só, daí o cara, né, chegou na farmácia e disse, eu quero aquele remédio que o Bolsonaro toma. Saiu de lá com um Lexotan.
Ah, tá.